Na unidade 4, por fim, a gente vai falar sobre estratégias organizacionais. Quando você fala em estratégia organizacional, a gente está pensando em marketing, né? Mas a gente está pensando que isso cabe apenas a organizações privadas. Não, não somente as privadas. As privadas, evidentemente, que elas visam lucro, então elas visam desenvolver estratégias para aumentar sua parcela de mercado e, evidentemente, aumentar o lucro. Nada de errado aí, está tudo dentro de acordo com o que o sistema permite, é regulado, correto? Muito bem, mas nas instituições públicas, elas também podem desenvolver estratégias não para aumentar lucro, ou pensar em lucro, porque elas não visam lucro, mas elas podem desenvolver e devem desenvolver estratégia, isso é fantástico, interessante, pensando na melhoria da imagem, na produção de um serviço de melhor qualidade para o cidadão. Então isso é espetacular, é pensando em resultados, né, nesse sentido. Então, essas organizações que estão na vanguarda, que estão mais preocupadas com essa questão, são menos políticas, muito mais técnicas na oferta desses serviços públicos, elas desenvolvem estratégias de gestão ambiental, só que são estratégias voluntárias. Por isso, esse mecanismo, que é um segundo mecanismo, chamado mecanismo de autorregulação, ele não é obrigatório, é uma decisão pontual. Diz lá que é privado, mas privado no sentido de organizacional. É a organização quem decide, por isso ela é privada dela, é uma decisão privada destas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas ou sejam elas do terceiro setor, não importa. Então, nesse sentido, ela pode desenvolver, por exemplo, programas de responsabilidade social, que são programas fantásticos, são trabalhos pensados, por exemplo, na sociedade, no mínimo na comunidade do entorno, ou pensado também na comunidade interna, nos seus servidores, pensados nas organizações e nos servidores, por exemplo, que são terceirizados e assim por diante. Então, eu posso pensar em responsabilidade social no nível interno e no nível externo. Tem aí exemplos de empresas que desenvolvem programas de responsabilidade social fantástica, como a Natura, por exemplo, grandes empresas. Isso não significa que pequenas empresas não possam fazer, podem e devem, é interessante inclusive. Mas eu cito o exemplo da Natura porque ela tem um compromisso fantástico. É claro que tem muitas discussões no sentido de que ela vai numa comunidade, ela treina, capacita essa comunidade para a coleta de um elemento qualquer, de um produto qualquer, por exemplo, que ela precise. Isso é só um exemplo bem didático. Que ela precise para o desenvolvimento de um cosmético, por exemplo, e aí ela, a partir dos processos de capacitação, ela depois acaba equipando, construindo cooperativas, de certa forma compra essa produção dessa comunidade e tal. Então o que ela faz? Ela faz alguma coisa que era obrigação do Estado. Ela vai nesses lugares, ela como é que se diria? Ela gera emprego, renda para essa comunidade, insere essa comunidade. Então isso é muito bom. Isso é um papel do Estado que ela está fazendo, ela não tem obrigação. Então isso é uma estratégia organizacional pensada em marketing, pensada em melhorar a visão, aumentar os lucros dela, etc, etc. Agora, existe também um questionamento de um grupo, né, que questiona que o fato dela fazer tudo isso, ela aumenta de certa forma os lucros, ela é uma empresa privada, ela aumenta os seus lucros e esses lucros não são repartidos com a comunidade, aonde ela capacitou, aonde ela está comprando, etc. e tal. É uma outra discussão que a gente pode pensar também nesse sentido. Mas a gente pode ver que há um interesse no sentido de fazer um trabalho social. Não é todas as organizações têm que fazer esse tipo de trabalho, nem pelo contrário, elas fazem aquilo que for conveniente, elas adotam uma imagem, uma postura, desculpa, que vai modificar essa imagem. Nas organizações públicas isso é fantástico. Eu falei para vocês que tem um hospital no subúrbio de Salvador chamado Hospital do Subúrbio. Depois, se vocês puderem, entre no site e verifique. Se eu não me engano, ele foi fundado em 2011, é da estrutura do governo do estado da Bahia, que era uma região da Bahia, do subúrbio de Salvador, muito pobre, tinha aproximadamente 600 mil pessoas, eles não tinham coleta de esgoto, eles não tinham asfalto, não tinham... Então, as condições mínimas de urbanização da área eram muito ruins, a mortalidade infantil era muito alta por conta de questões nutricionais, etc. e tal. Então o governo do estado estava devendo um hospital para lá, construiu o hospital e viu que tinha, imagina, eu não sei, não lembro os valores exatos, mas tipo 100 milhões por ano para a gestão do hospital. O que ele fez? Ele criou um edital para formalizar uma parceria público-privada. E um consórcio ganhou
essa gestão, né, a permissão para a gestão desse hospital. Esse consórcio tinha que equipar, tem a cessão, se eu não me engano, a concessão por 25 anos e podendo renovar por mais 25. E, evidentemente, eu não sei se o consórcio ia contratar os profissionais ou o governo do estado, eu não me lembro aqui agora, ia disponibilizar os profissionais, mas a gestão inteira era do consórcio. E o consórcio não ia ter acesso aos 100 milhões, ele ia ter a parcelas, 50 milhões, por exemplo, e aí ele ia cumprindo certas metas até ele atingir o máximo. Verifiquem lá que tem a história e contem mínimos detalhes. Eu estou falando aqui para vocês de uma maneira muito superficial, que eu não estou com esses dados aqui, mas é alguma coisa nesse nível. Hoje, eles já recebem a totalidade dos valores que foram previstos pelo governo do estado lá em 2011. A verdade é que existe um selo de acreditação, como fosse uma ISO 14001, por exemplo, que serve para hospitais. Esse selo de acreditação chama-se ONA, Organização Nacional de Acreditação. Aqueles hospitais, ele tem níveis, 1, 2, 3. O nível 3 é nível de excelência. Aqueles hospitais lá de São Paulo, como Albert Einstein ou Sírio-Libanês, por exemplo, são hospitais de acreditação ONA 3, ou seja, eles estão no topo da referência dos hospitais, dos melhores hospitais do país. Pois este hospital do subúrbio, que é um hospital público gerido por uma parceria público-privada, ele já tem acreditação ONA 3. Então, é possível desenvolver estratégias espetaculares no setor público sem essa visão política, essa questão de que, essa imagem ruim de que o setor público não pode oferecer, não pode disponibilizar um serviço melhor de qualidade, modificando essa imagem tradicional que não é boa, que é ruim, etc. e tal. Então, dei uma olhada, esse é bem interessante. Também tem uma atividade na unidade 4, que essa atividade será corrigida pelo tutor, ela é uma atividade individual. E lembrando apenas a vocês que a atividade final é interdisciplinar, né? Vocês já podem começar a pensar, e todas as orientações estão tanto lá no cronograma da atividade da disciplina de gestão ambiental, como no cronograma de atividades da disciplina de empreendedorismo governamental. E todas essas questões sobre essa atividade final, se ainda tiver dúvidas, voltem na aula inaugural, mesmo se você assistiu, e ouça mais uma vez que você vai conseguir esclarecer suas dúvidas. Havendo dúvida, entre em contato comigo ou com o professor Daniel, que nós estaremos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas possíveis. Muito obrigado.